de uma gripe forte. Opa, Não, peraí. mas Cecília, Não, você vai ter vou que. estopar. Peraí, calma, Tá calma. bom, você tá. Quer falar, começar do novo? Pode começar, Adriana. Pode começar falando do novo, depois eu É, falo o que você acha. tá bom. Absolutamente, pode. noite. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Então, o Instituto NOUS, ele foi fundado no Rio de Janeiro, né? E desde 2015 ele veio para São Paulo, né? A gente tem uma sede, temos alguns núcleos dentro do Instituto, núcleos de terapia, o núcleo de mediação de terapia familiar, núcleo de mediação, a gente tem um núcleo em saúde mental com curso de formação. A gente tem também um círculo de paz, né? Um núcleo que trabalha com círculo de paz, e temos também terapia comunitária, e temos uma editora. Bastante coisa. Eu acho que a maioria de vocês conhece o NOUS, né? Enfim, nós temos também, para quem quiser, a gente dá mini cursos, faz alguns eventos pelo NOUS, né? E se vocês quiserem maiores informações, a gente tem o nosso Instagram, que é Instituto NOUS, que é aberto, e a gente também tem o site, para vocês darem uma olhada e se quiserem saber das coisas que acontecem no NOUS, tá bom? Acho que é um pouquinho isso, rapidamente, brevemente. Obrigada. Obrigada, Adriana. Então, o CEAF completou 40 anos em outubro do ano passado, faz aniversário junto comigo. E eu sou um pouquinho mais velha, né? O CEAF fez só 40. E foi fundado começou com Gilda Franco Montoro, que reuniu um grupo de profissionais de saúde com o primeiro objetivo foi atender, cuidar de criança através dos pais. E os projetos foram crescendo, os programas foram crescendo. Eu vou citar poucos: terapia familiar, terapia comunitária, constelação familiar, mediação, o Cine CEAF, que a partir de 2019, a partir do segundo semestre de 19, nós formamos a parceria CEAF-NOUS. Então, passou a se chamar Cine CEAF-NOUS. Eu coordeno o Cine CEAF desde 2003 e, a partir de 2019, Helena e eu coordenamos. Essa parceria foi inaugurada com o filme Ferrugem em dezembro de 2019. Depois veio a pandemia e nós continuamos online. Como eu havia falado há pouco, depois da pandemia só houve um filme, uma apresentação presencial. Nós, Helena e eu, pensamos em talvez no final do ano seja possível fazer mais uma presencial. É muito agradável, porque é um espaço onde a gente pode encontrar colegas que são de projetos diferentes, de programas diferentes, e que a gente não tem oportunidade de ver, de conhecer, né? Eu estou conhecendo mais gente do NOUS hoje e acho assim muito bom. É um espaço para reflexão a partir do cinema, né? Eu costumo dizer que às vezes aquela história, a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Eu acredito, Helena também, que a arte nos ajuda a pensar a vida, né? E é o que a gente faz no Cine CEAF Nous. A gente propõe reflexões a partir da sétima arte, que é a escolhida do programa. Hoje nós temos comentando o filme. Hoje É, nós temos a Tuti e a Cecília, deixa eu ver o sobrenome da Cecília, Matar, né, Cecília? isso. As duas são, a Cecília Matar é mediadora do NUS e a Tuti Machado é terapeuta de casal e família, também do Instituto NUS. Eu acho que é isso só que vocês colocaram no convite, né? Foi. Sim, É isso, Tuti? é isso, de uma forma geral. A gente pode falar um pouquinho mais, mas É, porque a gente sempre fala como a pessoa quer ser apresentada, né? E o convite sumiu da minha tela, você acredita? Estava aqui bonitinho para eu falar, para apresentar vocês decentemente, e ele sumiu aqui. Encontrei. A Cecília Matar é mediadora de conflitos e Tuti Machado, terapeuta de casal e família do Instituto NOUS.
Isso. Então, vocês estão com a palavra para comentar Muito anatomia e queda obrigada. de uma anatomia e queda, Anatomia de Dia uma de uma queda. queda. anatomia de uma queda. Eu realmente fiquei longe do negócio e embaralhei tudo. Anatomia de uma queda. Pronto. Muito bem. É um prazer para a gente estar aqui. Eu e Cecília conversamos, fazemos parte do conselho gestor do NOS, e ela como coordenando o núcleo de mediação de conflitos, e eu coordenando com a Ana Luísa a clínica social de terapia e família. E é um desafio e a gente está aqui assim, como é que vai caber tanta coisa que a gente quer falar e que a gente também quer escutar de vocês, né? Então, acho que a gente pode começar. Eu sou, como você já disse, terapeuta, trabalho há 15 anos em consultório particular, sou aqui de Campinas, mas estou sempre em São Paulo também. E gosto muito de atender casais e família. Então, eu sou Cecília Matar, estou lá no NOS, não faz muito tempo, já fui do CEAF, viu, Rosildo? Tá? Do núcleo de mediação do CEAF, sim, durante um tempo. Ah, você não é mais? Não, não sou. Agora, não dou conta das duas coisas, Rosildo. Eu tenho muitas atividades, mas assim, eu acho que é uma mediação que a gente faz lá que acho que faz muito sentido. A gente vai falar um pouquinho, né, disso também em relação ao filme. E além disso, eu sou facilitadora de círculos de construção de paz. Tenho aqui a Marcinha Nobel, que faz parte do núcleo de mediação do NOS, e que facilitamos juntas um círculo, que ela também é facilitadora, recentemente num outro projeto. Então, a gente que é mediador, facilitador, a gente está em vários lugares, né? E gosto muito desses trabalhos de pacificação e de humanização, acima de tudo, das pessoas, né? Porque com toda essa tecnologia, enfim, com toda a nossa evolução, acho que a gente foi se distanciando desse lado mais humano, né? Então, acho que é isso. E queria pedir a permissão de vocês para compartilhar minha tela, porque temos uma participação especial de um mediador que está aqui presente, o Pedro Sampaio, que o Pedro Sampaio é ligado à arte, ele é fotógrafo, e a gente convidou, eu e a Tuti, para que ele fizesse assim um panorama geral, né? E não entrasse nos aspectos ou da mediação ou da terapia familiar. A gente começar assim, depois a gente vai fazer uma conversa que a gente convida vocês para participar também, se fizer sentido para vocês, se vocês se sentirem aí à vontade para conversar com a gente, tá bom? Então, acho que posso compartilhar a tela, né, Tuti? Sim, acho que a ideia é essa. É o formato que nós pensamos foi esse. O Pedro nos apresentando o filme e depois nós duas vamos conversando, cada uma pensando no seu lugar, né? Eu na minha cadeira de clínica, do consultório e do NOS, e ela como mediadora que é. E aí daí a gente abre para vocês, mas também a gente pode ir falando junto, enfim, a gente vai tendo essa conversa boa aqui. Vamos Então, lá? vamos. O Tuti, o que a gente acha que ajuda mais é vocês falarem primeiro, no caso, Isso, vocês duas e o Pedro falarem primeiro as vamos. impressões, o olhar de vocês sobre o filme e depois abrir para uma conversa. Isso mesmo que a gente pensou, Rosilda, por aí mesmo. Tá bem, então. Então, Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou mediador, amante de cinema e vou trazer meu ponto de vista aqui sobre Anatomia de uma Queda, filme da Justine Triet. Já fez tantos outros filmes interessantes e esse acho que é um super filme dela. Vamos começar uma conversa, expor um pouco assim minha avaliação do filme antes de entrar nos detalhes, em alguns propósitos que eu acredito que a diretora traz, algumas situações que são incríveis do filme. Bom, para mim foi um filme bem fora da curva.
acho que um filme que eu não assistia um filme tão bom assim há uns 3 anos, né? Ou desde o Parasita, assim. Um filme muito completo, um filme que passa por vários gêneros, né, de cinema, eu acho. E também mostra como é possível fazer um super filme com tão pouco investimento, né? Porque ali você não tem muita... além dos atores e tal, mas não é um filme com super investimento. E a gente vê que é um filme que vai bem longe. Então, começando assim, trazendo... que pra mim, o filme, uma das coisas mais marcantes, né? É que é quase que um manifesto feminista. E quando eu falo isso, acho que muita gente fala, nossa, mas que filme que você tá falando? Tava vendo um filme de suspense, tava vendo um filme de uma investigação policial, tava vendo um filme que envolvia, né, quem é que matou, se é que alguém matou, se foi um suicídio, não foi um suicídio. Bom, essa conversa aqui vai ter spoilers, né? Porque a gente tá fazendo uma análise do filme. Mas... então vamos lá. Por que o manifesto feminista? Eu acho que a morte, né, do marido da Sandra Hüller. A Sandra Hüller é a atriz que interpreta, né, a mãe do filho. Agora me fugiu os nomes, tá? Mas a morte dele, né, que se passa no primeiro momento do filme, até antes da morte, traz aquela música super potente, PIMP, que é o movimento dele ali dizendo, ó, tem um homem aqui em casa, eu quero meu espaço de homem, né? Então, assim, essa é a primeira cena, já mostra um embate potente de uma mulher que tem um espaço bem forte ali, dando uma entrevista, e ele querendo chamar a atenção dela. E por que eu falo que é um manifesto feminista? E a gente não vai se ater só a esse ponto, tem vários pontos interessantes aqui, mas a diretora brinca o tempo inteiro com nós espectadores, numa posição de, será que teve um assassinato por parte da mulher? Será que, né, eu acho que essa discussão existe, mas ela é menos importante no filme, para ser sincero, porque será que ele se matou? Será que a mulher matou ele? E a gente está muito acostumado, né, no cinema, na vida, nas histórias, mas principalmente no cinema, de os papéis estarem invertidos ali. E isso é mexido no filme inteiro. Então, a diretora, né, a Justine Trier, faz com que a gente imagine que ela matou o marido, né, numa situação onde o marido... por que o marido se mataria? A gente não consegue entender muito. Quando, se tivesse uma mulher no lugar dele, né, fosse os papéis invertidos, a gente estaria pensando numa mulher histérica, uma mulher que não está bem no casamento, e que seria um pouco mais comum, né, de ela se matar. E do contrário, a gente não imaginaria que o marido teria matado ela, né, dentro daquela situação. A diretora, em diversos momentos, ela coloca a Sandra Hüller, a atriz principal, num papel que a gente começa a pensar que ela vai fraquejar, né, a relação dela com a advogada, que vai se transformar num romance. São vários cortes de cena, assim, que dá vontade de imaginar que ela vai beijar ele, né? Aquela cena que eles estão na chuva, a tomada, assim, com uma iluminação bem cena de beijo. Até a cena também que eles estão num bar, que ela pega no rosto dele, assim, também dá pra gente imaginar que vai rolar um beijo, vai rolar um romance. E acho que tudo aquilo, a diretora tá mexendo com a gente, de uma forma a gente colocar ela num papel feminino do cinema, né? Que ela vai precisar de um homem, ela vai precisar desse cara, dessa força, como se ela não tivesse, como se ela não pudesse ter aquilo só por ela. Bom, então é isso, acho que os papéis invertidos, né? O tribunal também condenando as opções sexuais dela, as opções afetivas dela. Então, se ela tinha um relacionamento aberto,
se ela tinha uma mulher que ela se relacionava, aquilo era condenável, aquilo colocava ela num papel suspeito, né? O que, né, também para puxar para falar um pouco do tribunal, acho que é um ambiente onde faz uma caricatura bem forte do papel do promotor e da juíza, né, para ridicularizar mesmo aquele ambiente um pouco arcaico, né, servindo as pessoas, mas na verdade quase que não está servindo as pessoas, porque são pessoas que, né, o promotor e o acusador, né, o promotor que está acusando e a juíza não falam uma linguagem que não corresponde mais à linguagem atual, e estão ali para julgar, né, buscando encontrar fatos que condenem aquela situação. Isso fica bem claro assim. E eu vou voltar depois para isso, porque acho que é o grande ponto do filme. Tem um ponto que é super interessante assim, que é a discussão do casal, né? A discussão que é transmitida por vídeo no tribunal, mas que em dado momento é cortado e só se escuta a briga. Acho que aquela discussão tem dois pontos interessantes. Um deles é que a diretora do filme, ela faz como uma resposta a um outro filme, o discurso da Sandra Hüller, da atriz, aquele discurso dela de que ela não aguenta mais ele, de que ela tá de saco cheio do vitimismo dele. E é uma resposta muito clara a um outro filme que coloca o homem nesse papel comum de a gente escutar, que é: eu não aguento mais, eu tô de saco cheio das suas indecisões, enfim, que é Histórias de um Casamento, quando o Adam Driver faz esse discurso. E acho que se a gente buscar na internet esse discurso, até essa conexão ela existe, e acho que ela é declarada pela diretora, e é um manifesto forte, né, de que a gente não pode mais ficar reforçando esses estereótipos quando eles têm lugares de cada família e não lugares determinados pela cultura do cinema, né, de colocar a mulher num lugar de histérica, daquela que não sai de casa, daquela que não tem sua realização profissional, sexual e tal, e que está passível de um suicídio por conta disso, sendo que homens e mulheres estão ocupando esses espaços, porque as mulheres também estão ocupando lugares diferentes. Bom, dito isso, essa parte mais acho que política também, a parte mais forte política do filme, acho que também é importante a gente trazer que pensar bem assim, qual é o limite dessa discussão, né? Essa discussão que é super acalorada, que é uma discussão que muito real, né? A gente consegue ver a realidade ali bem presente, mas qual é a linha, né? É uma linha divisora tênue, importante, que é quanto é uma discussão comum de um casal, até que ponto ela pode chegar, ou até que ponto ela pode ser considerada um abuso moral, um tipo de relação estabelecida tóxica, uma manipulação, coisas que cada vez mais a gente consegue analisar e entender a profundidade e o perigo que existem nessas dinâmicas de relação. Eu acho que esse é um momento bem legal assim que o filme coloca. E aí, cara, né, dentro do tribunal ali aparece o psicólogo. Acho que é um tema a se discutir, porque é um pouco controverso essa parte, eu não me defini muito bem com relação a isso, não fiquei tão seguro, mas que ela também ridiculariza o papel do terapeuta. Eu acho, e aí, né, linkando com uma análise mais final para a gente concluir assim, que é o que eu acho mais importante, assim, o que me decupando o filme, eu consegui chegar nisso, para mim, assim, que é ali no tribunal a gente estão buscando sempre uma linha lógica do que aconteceu, discursos de autoridades, né, que o psicólogo tem uma autoridade para dizer o que ele sabe, o que ele não sabe, de uma forma bem ridicularizada até, mas estão todos buscando, né, com análises periciais do caso, da morte, buscando uma prova, né, uma linha que comprove A ou B, que foi um assassinato ou foi um suicídio. E eu acho que a diretora está advogando uma causa ali também, que é tempo de a gente acreditar no que a gente não vê, né?
É tempo de ir para além da ciência, para além dessas, dessa dinâmica mais tradicional que levou a gente até aqui. Porque o discurso final que se prepondera no filme, que é preponderante, que é o aceito pelo tribunal, né? Ou seja, a escolha da diretora, por mais que pare uma incerteza no ar sobre o espectador, é o discurso do filho deles, de alguém que não vê. O discurso de alguém que não vê deixa muito forte, é o discurso final para a solução do caso, para a justiça determinar que não houve assassinato. E aí eu acho que é de se pensar, né? Mesmo que tenha uma linha lógica, né? Não é porque ele não vê que ele não traga um discurso super forte, sensível, de sensações e de percepções. Mas como determinar um caso sem alguém que não viu aquilo, né? Claro, tem vários indícios, mas eu achei forte essa parte. Ele não vê e ele traz o discurso final, né? Ele traz o discurso decisório, assim, decisivo. Então é isso, acho que perpassando por questões do manifesto feminista, de uma nova linha de visão, de crença, né, de se acreditar para além do que se vê, e acho que dinâmicas interrelacionais. Por isso que eu digo que o filme, né, a morte dele é um plano de fundo para todas essas discussões de um filme muito bem construído, assim. Esse foi o Pedro, que nos brindou com essa, com essa visão, né, mais geral, mais sistêmica do filme, né, Tuti? E Obrigada, Pedro. é, muito obrigada. E o Pedro também é mediador do CEAF, o Pedro é mediador dos dois institutos. É, e já entrando um pouquinho no filme, né, a- aqui, Tuti, estava pensando, né, na música. Eu acho que o Pedro traz isso também no comentário. O quanto os ruídos, né, externos têm uma relação entre duas pessoas, né? E o quanto isso atrapalha a nossa vida, né? As nossas percepções. A Sandra, né, a protagonista, ela não ouve a queda do marido porque a música estava tocando alto. Quem encontra o marido morto é o filho cego, que foi dar uma caminhada com o cachorro. E a música atrapalha a entrevista que ela estava tendo de trabalho com a Zoe. E ele não precisou estar ali fisicamente, né? O quanto a gente, lá na mediação, não encontra esses ruídos que vêm através de N circunstâncias, e o quanto a gente, como mediadora, começa a separar uma coisa da outra. O fato do que o outro, que a vizinha, que o ex-marido, que a mãe, que, enfim, pessoas que não estão ali não estão, estão influenciando aquela relação que já está conflituosa e que precisa ter uma decantação, né? A gente precisa olhar, de um outro lugar e não com tantos ruídos aí. E caminhando um pouquinho mais, Tuti, você me interrompe aí se você quer fazer algum Sim, comentário sim, fica tranquila. do ponto de vista aí da terapia familiar, mas assim, existe uma linguagem técnica, que é a linguagem do judiciário, que é a linguagem da ciência, acho que o Pedro fala disso, né? Que não é a oralidade que a gente usa na mediação, até como princípio. E essa linguagem técnica, por ela ser científica, ela até tem uma questão muito sutil no filme, que eu não sei se vocês repararam, né? Que é assim, a avaliação do legista foi morte causada por acidente ou golpe. Ele não fala de suicídio.
Então, um acidente não é um suicídio, né? E, e depois isso é trazido pela narrativa do Daniel. Isso é trazido pela narrativa, né? Pela hipótese do advogado, né? Pelas análises. Então, isso vai sendo construído, mas ela foi indiciada justamente por conta dessa avaliação científica do legista no começo. E aí, né, Cecília, olhando do, do ponto de vista de um relacionamento de um casal, a gente começa a perceber o que, às vezes, numa sala de terapia de casal, quantos ruídos já não estão ali impregnados e que esse casal, essa família não consegue perceber, né? O da música que você citou, né? Essa questão agora da possibilidade, né, de que um homem pode sim estar fragilmente, né, estar emocionalmente fragilizado com a história de vida que eles têm, né, do filho que sofre um atropelamento e perde a visão. Por que que em nenhum momento foi considerado, num primeiro momento, né, depois foi, mas no primeiro momento não foi considerada a questão da fragilidade do homem, né? Porque o homem não chora, o homem não sei o quê, o homem não, não. Então tem uma questão do manifesto feminino, mas também tem uma questão do machismo aí muito forte, né, de que não se considera, né, de que um homem daquele que não está sendo o principal provedor da casa, né, que não está realizado profissionalmente, que está sofrendo as suas questões, como é que não dá para pôr uma luz em cima disso, né? Para pôr um holofote em cima disso. E eu acho que a primeira coisa que me chama a atenção nesse filme, seguindo essa linha do manifesto feminista, dos papéis trocados, né? Dessa questão dos significados mesmo, né, que as coisas trazem, né, que não é só a palavra, mas é você poder olhar na subjetividade das questões, né, como terapeuta. Eu acho assim, as pessoas nesses significados, as pessoas e particularmente os seus significados, né, de mundo, eles mudam o tempo todo. Eles são múltiplos os significados, né? E eles vão mudando esses contextos, né? Como seres complexos que somos todos, né? Exato. Então, eu acho que tem uma coisa muito bacana que me remeteu para essa questão de que todos nós temos características femininas e masculinas misturadas na nossa personalidade, né? Eu Você sempre vê o papel de uma pessoa dentro do casamento, o lugar, o espaço que ele ocupa, e hoje em dia isso é muito trocado. E hoje em dia, né, quando o Pedro fala de papéis trocados, papéis invertidos, né, isso tudo tem que se ter um olhar, né, de curiosidade, de investigação, de escuta, para poder entender. e tu, Deixa eu só fechar claro, claro. esse meu pensamento. E para fechar essa questão do machismo, eu estou lendo um livrinho aqui que eu gosto muito, que é da Ruth Manus, que é o Guia Prático Antimachismo. E, e ela vai falando, né? Homem que é homem não chora, nem faz exame, nem faz isso, nem faz aquilo. E ela cita nessa questão das nossas personalidades com questões masculinas e femininas, ela fala, e é isso que nos faz tão interessantes. Pepeu Gomes já cantava que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, reforçando a ideia de que todos nós somos compostos de ambos os gêneros, como no símbolo do yin e yang, enfim, e aí ela vai fazendo uma análise. Então, eu acho interessante a gente olhar para isso também, né? Como num primeiro momento, essa questão desse momento, dessa crise e dessa possibilidade desse pai não estar bem, foi totalmente desconsiderada, né? Foi. Mas eu quero, me chamou a atenção o que você falou no início, que é a questão da barreira cultural. A barreira cultural, ela causa
Ela impede a boa comunicação. E não há o que se fazer. E ruído faz parte de qualquer comunicação. E eles são de dois países diferentes, ela da Alemanha, ele da França, e se encontram na Inglaterra. E ela elege a língua inglesa, quer dizer, como uma forma de meio termo. Ela fala isso para ele, inclusive, né? Apesar de eles terem ido para a França, para os Alpes, do isolamento, né? Que é outra coisa que traz, né? Onde não há testemunho do que foi, do que aconteceu. E tudo isso, né? Nesse lugar de mediadora, é importante observar, né? É muito importante, porque, como você disse, o significante, que é a palavra, às vezes é a mesma, como relacionamento aberto. E a Sandra falou, eu absolutamente não sei o que é isto, né? Não é isso? Então, É. o significado que o promotor deu, isto o significado que ele queria dar, porque ele estava imaginando, mas para ela, aquilo que ela fazia não era um relacionamento aberto, né? Que é o significado desse relacionamento aberto que o promotor colocou. Então, voltando para a barreira cultural, a nossa cultura é feita de signos, de símbolos, e a gente precisa entender quais os significados que eles têm. E aí o filme traz que ela vai ser investigada num país que não é dela, ela é interrogada duas vezes e ela não tem esse domínio grande da língua. Tanto é que no tribunal ela fala para falar, né, em um determinado momento, para falar no inglês e autorizam isso. Porque como isso é agressivo, né? Agressivo a ela, coloca ela num lugar muito vulnerável, né? E como esse lugar de mediador que a gente procura ter em duplas, a gente tem que estar olhando para esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de fala, esse equilíbrio de escuta entre as pessoas, até que ponto um contexto, né? Porque a cultura fala disso também, de contextos. Um contexto interfere no outro, que tipo de ruído isso gera, como que eles podem criar um significado que os dois aceitem, que é o consenso, né? Nessa, na dinâmica que trouxeram os casais, as empresas, enfim, a mediação. E aí, eu quero colocar, você citou um livro e eu vou citar outro. Vou ficar aqui devendo a capa, mas eu acho que quem é mediador conhece. Quem não é mediador deve conhecer também, que é a comunicação não violenta. O advogado, ela começa a contar para ele o que foi interrogado, o que ela tinha dito, e ele fala assim: olha, as pessoas estão observando você. E cuidado com o que você fala, cuidado com os seus julgamentos, né? Então, ele ajusta a linguagem dela para os fatos, e não para o que ela pensa dos fatos. E a CNV faz isso, né? Quando ela trabalha com observação, com o sentimento, com a necessidade, com o pedido. Tirando a violência, tirando a agressividade da comunicação. Isso é muito usado na mediação. Quem escreveu Comunicação Não Violenta foi Marshall Rosenberg, que alguns devem... E tem outros livros dele magníficos, da editora Palas Atena, né? E quem não conhece, vale a pena conhecer, porque é uma belíssima técnica para quando, acredito que na terapia também, mas na mediação os casais chegam assim, falando, né, coisas iguais, mas se degladiando, né, com significados completamente diferentes, a gente traz esse É. treinamento e comunicação não violenta para ver se alinha um pouco a linguagem entre eles. Uhum. E outra cena te impactou? Vamos para outra, para a Vamos. próxima. Olha, impactou o isolamento dos Alpes, como eu te falei, né, que não tinha testemunha, e o quanto isso deixou a Sandra vulnerável, né, o fato de Uhum. ah, ah, isso não ter
não ter o quanto as pessoas precisam ser escutadas para refletir coisas que acontecem que ninguém vê, né? Acho que o filme traz isso o tempo todo também. E as Uhum. cenas do filme também mostram isso em vários momentos, né? Então, isso mostra a influência do ambiente das pessoas no conflito. É, pessoas que vêm, e isso para mediação é fantástico, porque a gente acredita que a solução está com as pessoas que estão no conflito, não com outras pessoas. E o quanto outras pessoas tentam trazer soluções mágicas para um conflito que não é delas, né? Eu acho que a gente já passou por isso. Então, você quer uma escuta, você quer ouvir, você não quer uma solução, você quer só, né, um acolhimento. E quanto o mediador tem que acolher, porque o acolhimento dessa dor faz com que a pessoa se acalme e comece a separar as pessoas do problema, né? O, o, o mediador separando as pessoas do problema começa a fazer com que as pessoas voltem para a sua consciência. E se eu fosse eleger no filme alguém que faz a figura desse mediador, seria o advogado dela, o Vincent, né? Ele alinha, ele consegue mostrar uma linguagem mais neutra, que é necessária para você lidar com o conflito. Ele consegue trazer uma hipótese que não estava sendo considerada, que é a hipótese do suicídio, para a conversa, e que o promotor afasta o tempo todo, né? Porque quer vencer, né? Quer vencer no tribunal. Ele não quer saber de fato o que está acontecendo, né? O promotor lá tá para exercer a justiça, que justiça é essa, né? Que ele traz. Então, ah, acho que a gente vai transitando pelo filme nessa figura do advogado sempre procurando não atacar os argumentos do promotoria, mas trazer a reflexão a algo que não esteja sendo contemplado pela, pela história, né? Por aquelas provas, pela ciência, né? E traz o valor da nossa narrativa. Aí eu passo um pouquinho para você. É tão interessante porque é um mosaico de contextos e situações diferentes. Para mim, esse julgamento e toda a situação que a Sandra foi exposta com o Daniel, com o seu filho, para mim foi de uma violência terrível, né? Ter que ter aquela mulher lá na casa deles, que representava a lei, que ficava para coibir, né, para ver se não tinha nada bizarro na conversa dela, se ela não ia convencer o filho da opinião dela. Enfim, são coisas que foram, para mim, foram me deixando extremamente desconfortável no início. Eu falei, meu Deus do céu, que raios de filme é esse que a Cecília me convidou para comentar e eu estou tensa. O que eu vou fazer aqui? Eu fui ficando nervosa e fui pensando, que mulher é essa? Que enigma é esse? Essa mulher está dando em cima da outra, não está dando, e esse homem com essa música interferindo, que ruído é esse? Eu fui realmente ficando bem confusa no começo do filme e fiquei assim, sem saber para onde caminhar. E, ao mesmo tempo, conforme o filme vai se dando, eu fui me encantando com a Sandra, porque a autenticidade das coisas que ela vai falando, que ela vai assumindo, dos desejos dela, das questões, né, que a gente fala tanto numa relação conjugal, né, da divisão de tarefas, dos acordos
que você tem para fazer de um casal, da afetividade, de como é que você se realiza profissionalmente ou não, quanto cada um dá daquilo ou não dá, né? A questão dos ressentimentos, da educação dos filhos, da afetividade, né? Da maternagem, né? Que maternagem é essa que é feita ou que não é feita? E para mim ficou muito claro, né? Assim, muito choca bastante, né? Com a minha cultura, né? Assim, de primeiro achar que ela é muito fria, mas ela tem uma afetividade incrível com ele também. Ela consegue chegar nele, né? No quarto, falando sobre o julgamento, de uma forma muito carinhosa, né? Então, eu acho que, para mim, fica muito essa questão de você poder ter um olhar mais amplo, você ampliar, sem julgamentos, né? Que isso a gente também tem na mediação, sem julgamentos e poder acolher como que é a história de cada um e como é que aquele se manifesta, que linguagem de amor, né? Quais são as linguagens do amor? Qual é a linguagem de amor desse pai que faz o homeschooling, que cuida e que faz, e qual é a linguagem de amor dela, sem cair nessas coisas do que tem que ser papel da mulher ou do homem, sem se vitimizar, né? Aquela discussão que eles têm lá na frente que aparece no tribunal, para mim aquilo é fantástico, porque ela assume o lugar dela sem culpa de nada e ainda fala: você está se vitimizando, né? Você que escolheu, nós estamos nesse país porque você escolheu, você fez isso, você fez aquilo. O quanto as coisas mudam de significado, constroem, né, outras realidades. E aí é o que a gente fala, né? Como as conversas, né, criam realidades diferentes. Se você coloca um trecho da conversa naquele julgamento, né, e fica todo um perfil de mulher, né, que, enfim, sempre condenando, né, essa mulher, sempre acusando essa mulher de não ser a mulher, né, o estereótipo da mãe, da mulher e tal. E eu gosto muito quando ela fala, me toca terrivelmente quando ela fala, às vezes fazer parte de um casal é meio caótico e todo mundo está perdido. Nós brigamos juntos, brigamos sozinhos, brigamos separados. Se eu tivesse um terapeuta aqui, ele também estaria dizendo coisas horríveis do Samuel. Quando o terapeuta lá fala coisas horríveis dela, né? O promotor, já nem sei mais quem. Mas essas coisas todas são reais ou elas são parte, né? Então, isso para mim ficou assim, as falas dela naquele sendo julgada, né, naquele julgamento, e a clareza dela, a dignidade dela, e dizer o que ela pensa, né, sem esses floreios que aquele promotor lá, aquele acusador lá fazia, que era uma coisa assim, que me deixava doente na cadeira, né? E eu gosto muito de pensar o jeito que ela fala, né, como terapeuta de família, de casal, a forma como ela vê esse filho, né? Ela fala: o Daniel, eu não vejo como deficiente. Ele é uma criança comum, ele brinca, ele ri, ele toca piano, ele faz uma série de coisas, eu não posso ficar olhando para ele como um deficiente, né? Então, eu acho assim, uma mulher tão inteligente, eu acho, assim, de uma sensibilidade muito grande, né, para questões, como ela enfrenta esse julgamento todo e esse momento, né, com tamanho, entre aspas, né, com tamanho equilíbrio, com uma força, né, muito grande. Eu passei a ficar assim fã dela, né? No começo eu falei, meu Deus do céu, que mulher é essa? E acabei o filme batendo palma para essa mulher, né? Principalmente com aquele cachorro, né? Que ela chega e junta com aquele cachorro na cama, né? Então aquilo para mim é assim um enlace, né?
da afetividade. E, e sei lá que mais cenas tem. Continua aí, Cecília. A gente, vou confessar, né? Tô te fazendo um confessionário aqui com quantas pessoas? 35 na sala. Mas não contem para ninguém, né? Assim, nós estruturamos por cena, mas agora você me invocou, Tuti, a falar do personagem, da criança, né? Do Daniel. Que eu acho que o Importante. grande ponto é ele ser cego e assim, o quanto e não tem como não falar disso sem falar o quanto é opressor um julgamento, né? Um julgamento onde você tem provas, você tem o crime primeiro, aí você tem provas que incriminam alguém, aí você leva esse alguém para a cadeia e pronto, e assim, a sociedade está satisfeita, né? É, Mas assim, como a sociedade está satisfeita, né? O quanto você está olhando para uma mãe e para um filho, porque o pai já não está lá, não é isso? O pai não está lá. uhum, é, Ela foi julgada pela mídia, né? Porque a primeira condenação dela foi a mídia. Então a mídia é, quer sangue, ela quer achar o culpado, né? Ela quer vender. E ela foi julgada. E ela teve que se manter autêntica, firme, forte naquele lugar dela, de que não tinha cometido algo que. Chegou um determinado momento que eu olhei e falei, gente, se fosse eu achava que eu tinha matado, eu só não me lembrava, porque assim, entende? Porque tudo vai. você É, concorda? Foi uma avalanche, era o legista, era jogar. Ela ia passear com a lei, que era representada pela Berger, né? Marker, Marger, Berger, eu acho que era é, isso. Ela, então, vem a lei, né? Porque se existe um crime, vem a lei. A lei é representada por ela. Essa lei entra quando? Quando ela é liberada para cuidar do filho porque é cego. Porque senão ela não sairia da cadeia pelo aquele afã público, né? Pelo que se é, criou. E ela paga 68 mil euros, que não é barato, para poder ficar com o filho e cuidar do filho. Olha a crítica que tem ao sistema de justiça. Que justiça é esta? Entende? é, E a lei vai junto. E sobre a lei, tem dois diálogos que a gente comentou que eu não posso deixar de falar, que eu achei fantástico. Você também é, gostou? isso, Primeiro diálogo da lei chegando na casa deles, né? Então eu é, falo assim, a Marge fala assim, eu trabalho para a lei. A lei não pode ser amiga de alguém e tem que ser igual para todo mundo. Você pode me considerar uma amiga ou não. Você escolhe o que acha. Resposta do Daniel. Tá bom, a gente não precisa ser amigo. Aí a Maeve, você só precisa me dizer se tem algo bizarro ou estranho com a sua mãe, por exemplo, em relação ao julgamento. E o Daniel responde: mas eu só falo disso com os meus amigos. Quer dizer, uma contradição, né? Porque a lei ela quer achar um culpado, quer dizer, não a lei, o sistema de justiça querendo achar um culpado, mas a lei é para todos, não é. é isso? E a hipocrisia, né? Porque a juíza chama o menino e fala: olha, daqui para frente você não vai mais poder vir, porque a gente Isso. quer falar algumas coisas aqui e a gente precisa falar abertamente, você não tem idade e a gente quer te proteger, né? Porque tem algumas coisas que podem te magoar e tal. Aí ele diz: mas eu já estou magoado. Alguém censurou alguma coisa até agora, E eu né? vou Alguém? precisar de informações. Ele fala, e eu vou precisar de informações. Então, se você não me deixar ver o julgamento, eu vou ver na televisão. Eu vou ver pela internet, eu vou ver pela coisa. É, Então, eu quero continuar, eu né, quero aqui. continuar. Porque eu não fui poupado. E aí a É, criança não é poupada. A criança não é poupada do não, conflito. é, Ela vai viver esse conflito, principalmente se ele estiver com esse peso do uhum, judiciário.
E aí eu Uhum. falo muito da mediação, claro que você atende casos também, né, que estão judicializados lá na terapia, mas assim, o quanto essas pessoas vêm com um peso ainda maior, que é o conflito delas, mas todo esse peso do judiciário, que tem leis, que tem regras, parece que tem o certo e o errado, né? Como se a vida É, fosse binária. A vida é, né, o código, ou você está é, certo ou você está errado. hum. A diretora, né, ela questiona isso o tempo todo no filme. Ela faz isso. E o mediador, ele tem que estar nesse lugar da incerteza, de, assim, porque não é ele que vai decidir, né? E para decidir, você Sim, não né? precisa de certeza, você só precisa decidir. E quem fala isso, voltando para a Merger, lá no final, é a lei. Hum. Você não precisa ter certeza, você só precisa decidir. É, aí ele fala, então eu preciso inventar uma certeza. Né? Esse Esse Daniel é menino, ele também é fantástico. é incrível. Então eu preciso, que isso quer dizer que eu preciso inventar uma Exatamente. certeza. É, E, é incrível e é essa fala. aquela segunda fala do Daniel, é essa fala que você falou, que ele chega para a juíza e Então, fala: então olha, a gente precisa inventar uma certeza. Aí ela fala, não, precisa decidir, né? E aí ele diz, quando a gente não tem provas, a gente precisa procurar mais, entender por que aconteceu. isso, ele fala para a juíza, ele fala isso para a juíza. É, E não, deixa, e deixa ele, ela de boca aberta, né? porque ele pede para ela ajudar, me ajuda, me ajuda. E ela fala que ela não pode ajudar, né? Não, Mas o que eu fico assim muito tocada com esse filme e que a gente vê nos consultórios e vê nas mediações, nos litígios da vida, né? A Regina está por aqui. tá, a Regina tá. É, é essa questão da descrição, né? E da linguagem Sim. do relacionamento do casal. Então, eu me remeto também, e eu fui buscar, quando a gente fala dessa coisa do que ser casal é meio caótico mesmo, a gente briga e tal, tal, e que é uma parte da história, não é o todo. Eu fui buscar o Jurandir Freire Costa também, naquele livro Sem Fraude Nem Favor, É muito bom. que fala sobre estudos sobre o amor romântico. Como ainda, né, o judiciário e os julgamentos, e na cabeça das pessoas, né, se estipula ainda, se tem, né, esse padrão, né, do amor romântico, de que as coisas têm que ficar todas assim, né, redondinhas e tal. E ele fala nesse livro que eu acabei de citar, né, do Uhum. Jurandir Freire Costa, ele tem um pedaço que ele vai falando da utopia sexual e da utopia amorosa. E ele fala: o sentimento do insucesso amoroso é, por isso mesmo, acompanhado de culpa, baixa de autoestima e não de revolta contra o valor imposto, como na situação do preconceito. Poucos são capazes de duvidar, aí ele vai falando, né, da bondade, da universalidade. Então, esse é um livro, assim, que eu recomendo muito, porque ele vai desconstruindo, né, tudo que a gente tem a favor, não sei se é a favor, mas tudo que a gente tem na nossa educação, né, na amorosidade, dessa coisa do relacionamento amoroso, né, do amor utópico, né, que às vezes ela vai falando de uma coisa tão clara, quando ela fala, lá na briga, ela fala assim, eu não acredito em divisão de tarefas justas, ela fala, qualquer coisa Sim, assim. Eu não sei o que é isso, isso não acontece. Se você fez porque você, né, quis fazer, né? Não existe uma relação democrática, ela fala, qualquer coisa assim. Enfim, eu gosto demais de pensar nesse, nesse momento desse filme, o quanto ele mexe com a gente, como a gente fica afetado pelo lugar da justiça, em primeiro isso. lugar, né? Porque tem um julgamento o tempo inteiro, é, e desse quantos casais eu não enxerguei, né, que já passaram pelo consultório, pelo NOS, né, nessa
briga naquele vídeo que ele passa, né? Vídeo não, é uma gravação, né, da conversa que eles brigam, né? E como se a gente for decupando esse texto, né, como diz o Pedro, se a gente for decupando cada coisa, quantos outros significados, quantas outras construções a gente pode fazer, né, com uma conversa e com um olhar, né, atento para cada parte, né, que está ali. Então, cada relacionamento é um relacionamento, né? E é isso que a gente, como mediador, na mediação, a gente respeita muito, né? Esse lugar de, assim, aqui é o lugar de vocês, aqui é um ambiente seguro para vocês poderem ressignificar essas histórias, se escutarem novamente, olhar o que fez sentido, o que não fez sentido, né? Contar para o outro aquilo que, de repente, você não conseguiu contar num outro momento. Uhum. Não preencher vazios com uma suposição. Isso, para mim, assim, se eu fosse eleger um ponto alto do filme, é esse. Quer dizer, o Uhum. quanto nós, na nossa cultura, e aí eu não vou falar de outras culturas, vou falar da nossa, que é a que eu sei, né, que eu estou inserida, que assim, tem a briga. Bom, tem a briga e o assassinato. Ah, então ela matou. Ah, então ele matou. Né? Quem, É, quem que morreu? Né? Porque foi o outro que matou. E o quanto aquele advogado, que eu brinco que ele, apesar de ser advogado, fez a figura de mediador desse conflito todo, muito mais do que defender a Sandra, entende? Mas mediar essa situação, né? Colocar, ampliar a visão, né? Do tribunal, veja bem, né? Do próprio Daniel, né? Que ouve, que tem informações de vários lugares, para que ele, é, Daniel, chegasse a um diálogo mantido pelo pai que fazia sentido. Porque lembra, ele fala assim no final: se eu acho que foi minha mãe, não faz sentido. Mas se eu acho que meu pai faz sentido, e aí ele traz o discurso final, que faz o tribunal mudar, né? Que faz a justiça aparecer e não a mera aplicação da lei ou o convencimento do juiz ou do júri, no caso, para um é. determinado desfecho. E aí, o que essa suposição, preencher com suposição? Houve a briga, sim, e ela não nega, em momento nenhum, que houve essa briga e que a briga foi muito feia, né, no dia anterior. Mas não é porque houve uma briga no dia anterior que no dia seguinte houve uma morte causada por alguém. É um outro dia, é um outro contexto, é uma outra história, né? As É você coisas não. olhar para cada pedaço da história e para cada sujeito, né, de maneira única. Exatamente. O quanto o mediador tem que estar nesse lugar da imparcialidade, do não julgamento que você trouxe no começo, né? Dessa curiosidade, né? Desse olhar Uhum. curioso, enfim. Muito E, bem. e Eu tô preocupada com o nosso tempo e queria ver se antes da gente abrir, né, a eu só Rosenda queria, está aqui. posso só, É, eu sei que a Rosilda está aí, mas eu só vou finalizar com uma coisinha que eu acho muito importante, Rosilda, para o pessoal da sim, sim. mediação. Que é a comparação, né? Porque a mediação nada mais é que uma maneira de resolver conflitos que não envolvam a sentença do juiz, né? Muitas vezes ela é olhada dessa forma. Ela não é só isso, mas ela é olhada muitas vezes assim, pelo menos o nous é procurado para resolver casos litigiosos bem complicados. E aí, acho que eu queria colocar duas coisas, ou três. Primeira, rapidamente, a flexibilidade da mediação. Você não precisa esperar um ano com a lei te acompanhando, né? Com aquele peso em cima de você. Você pode montar a sua agenda numa mediação. Decidir dentro de uma mediação não é ter certeza, porque o judiciário vende essa certeza, né? Porque tá, né? E não é Uhum, assim, as relações não são assim. E uhum, o quanto novas informações proporcionadas pela conversa, pela oralidade, trazem uma possibilidade da construção de um futuro diferente, de um futuro uhum. possível, porque é disso que a mediação trata. E, por fim, eu vou elencar o diálogo final, que, para mim, resume tudo, para a mediação, tá? Do ponto de vista da minha cadeira.
A Sandra fala assim para o advogado, eles já tinham ganhado, né? Estavam lá bebendo e tal, fala assim: quando você perde. É a pior coisa que pode acontecer. Quando você vence, espera algum tipo de recompensa, mas não há nenhuma, apenas acaba. E aí vira o Vicente fala: às vezes a gente espera muito. Eu emendaria da justiça, né? Do judiciário. Uhum, uhum. E aí a lei que estava na casa junto com o Daniel, protegendo o vulnerável, deixa ele e a Sandra em paz, porque ela não precisa mais proteger ninguém. Olha que coisa bonita, né? É assim que eu queria terminar e eu agradeço. Tá bom? O Marcos Baumgartner, no começo, ele estava com a mão levantada aí. Marcos, Marcos, cadê você quer você? falar? O Marcos está na outra página aqui, não está? Ah, tá aqui. Vamos lá. Marcos, A ele Márcia estava quer com. falar também. Cadê o Marcos? Não, Quer queria falar começar, Marcos? aqui, me deliciando com as questões, com as considerações, mas se levantei a mão foi por engano. Ah, Ah, tá. eu não vi Tá bom. também, desculpa. Eu vi logo no começo a sua mão levantada, mas não dava para interromper. Tá bem. Então vamos lá, queremos ouvir A todos Márcia, tá com a mão levantada. sobre Sônia, essa polêmica. se você puder levantar, deixa eu te levantar sua mãozinha, Sônia, peraí. Pode falar, Márcia. Tá, deixa eu abaixar a mão aqui, então, para Ah, não confundir depois. Eu estou vendo aqui que eu estou com pouca bateria. Mas eu vou falando aqui enquanto eu pego o carregador. Algumas coisas me chamaram muita atenção, né, no filme, vocês falaram muitas, muitas, muitas delas. Mas eu queria falar de três, que já foram até mencionadas por vocês, mas eu queria compartilhar assim, de um outro aspecto. Primeiro, a coisa da verdade, né? O que é a verdade? Então, eles falam lá, né? A verdade, a menina da justiça que fica com o Samuel, né? O nome dele, o Daniel, filho, Daniel. O Daniel. Então, a verdade é aquilo que você escolhe acreditar, né? Então, eu acho que a gente, como ser humano, né? Então, é uma coisa muito importante da gente, e é muito difícil das pessoas entenderem esse conceito, né? A minha verdade pode ser diferente da verdade do outro, porque eu não tenho o contexto inteiro da situação nunca, né? uhum. Também. Então, esse é um ponto que eu achei assim fundamental. Eu escolho, e eu como mediadora, é, é, eu acho que para mim isso acende uma luz, né? Uma luz vermelha, assim, quando eu estou numa mediação. Então, eu não posso escolher a verdade, né? Eu não, a verdade, eu tenho que perceber se por acaso eu ali naquela questão escolhi uma verdade, se eu fui impactada a ponto de estar escolhendo uma verdade, né? Então, isso é uma coisa muito importante que eu achei. A outra questão é a questão da comunicação, a importância, né? A Cecília falou, né, da Sim, comunicação não Vê. violenta. Quando quando eles brigam, na cena da briga, né? Então a gente vê toda aquela dor, né, dos dois, é, como aquilo jorra, né? Mas como eles, cada um na sua dor, não conseguem ter empatia pela dor do outro, né? E é isso que acontece mesmo, né, nas relações. Então, assim, as pessoas, é, é,
é muito difícil aprender isso, a gente não aprende isso na vida, né? Então, isso é uma... É, é, como, né? Como, é, quando a gente está trabalhando... Eu estou fazendo o curso de formação de terapia, mas eu sou mediadora. Então, quando a gente está trabalhando como mediadora, é, a gente... Como é difícil a gente... as pessoas também se apropriarem de outras formas de comunicação, né? Então, isso Uhum. que mudam tudo, né? Esse olhar empático. Uhum. E é, eu acho que era basicamente esses dois aspectos que eu queria mencionar. Obrigada, Obrigada, Márcia. Márcia. Eu vou fazer só um comentário bem rápido, Tuti. Márcia, quando você fala do acolhimento dessa dor das pessoas, né, como elas chegam todas emaranhadas na nossa mesa, né, e a gente já teve um caso assim, quanto é importante esse acolhimento dessa dor para que a pessoa possa respirar e recuperar a consciência. E aí sim pensar no futuro, e aí sim poder construir alguma coisa que faça sentido, né? Então, é bem legal o que você falou. Nós temos 4 pessoas querendo Sônia, falar. é a Soninha, Sônia Almeida. a Vamos, Leonora. Leonora, é, Marcos e vou começar por aqui. Sônia, Boa noite para todos. Boa Eu boa noite. acho noite. que esse filme realmente é muito impactante e ele traz assim várias dimensões. Eu não sou mediadora, eu sou psicóloga e terapeuta de família, então não tenho a mesma linguagem que a maioria daqui, né? Mas várias cenas me impactaram muito. A cena que eu acho que foi muito abusiva foi a reconstituição do que tinha acontecido em cima do menino. Eles realmente violentaram aquele menino. Onde se acende a luz? Onde você? Seu pai fez isso, seu pai fez aquilo. Então, eu acho que esse menino, nesse filme, foi extremamente violentado. Ele conta também que o pai dele tentou um suicídio antes, então ele faz aquele experimento com o cachorro. O pai tentou um suicídio. E aí o cachorro lambeu o vômito do pai, e aí ele quis ver, e ele viu que as mesmas consequências daquele dia, o cachorro fez novamente. E que no caminho da volta da casa, com o cachorro já medicado, o pai fala assim: olha, você devia se preparar para a possível morte de uma pessoa querida. Então, ele meio que já deu assim a, a entender que tinha alguma coisa a ser feita, né? Agora, a ambiguidade, porque aí tudo podia ter acontecido. Então, o filme é lindo por isso. Ele deixa do começo ao fim uma ambiguidade. Matou, se suicidou, porque tinham todas as possibilidades ali. A mulher indo para um país onde ela não era o país dela, a língua dela, um lugar solitário, uma casa não apropriada para uma criança cega, com muitas escadas. Então, o filme leva você para caminhos, esses caminhos que foram ditos, eu passei por eles também, mas essa parte do menino me pegou muito forte, o abuso que foi feito. Então, no final, o menino precisa decidir, né? Daí ele fala: bom, eu tenho que decidir mesmo? Bom, então ele resolveu fazer o experimento. Aí é muito difícil, porque não dá para acreditar se foi ou não um suicídio. A briga do casal também te leva a muitas coisas, principalmente na vitimização desse pai, né? Ele que foi
A negligência desse pai é que ocasionou a cegueira, a quase cegueira do filho. Então, o pai tinha, e ela mesma disse na briga, eu, sim, te acusei muito tempo, e fica mesmo. Então, esse pai tem uma culpa, esse pai tem uma... Ele não conseguiu escrever o livro, ela foi lá, Não posso falar conseguiu dele. pegar as ideias dele e transformar num livro de sucesso. Então, tinha muita coisa onde esse pai tinha motivos de estar muito amargurado e deprimido. Era mais isso que eu queria dizer. Obrigada, Obrigada. Leonora. Obrigada. Vamos Léo? lá. Tem a Leonora, o Marcos e a Miriam. Isso. Leonora, você quer começar? Quer falar? Tá, eu vou falar rapidinho, é, algumas coisas que eu fiquei com vontade de responder às provocações e reflexões que a Tuti, a Cecília e o Roberto, né? Não, Pedro. Pedro, Pedro. 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 Eu não conheci, eu conheci hoje. Muito prazer. E, enfim, então eu até vou começar pelo que o Pedro trouxe, essa coisa da inversão, né, do lugar, da mulher, do homem, dessa coisa anti. Eu não sei se é um manifesto feminista, se chega a ser, eu não sei, mas eu pensei muito num posicionamento uma resposta a algo que é muito machista e que eu acho que atravessa fica pairando, né? Que é essa suspeição que é lançada sobre ela, a mulher que perdeu o marido, porque um homem morre, né? Esse marido morre, e automaticamente ela já é alvo, né, de toda uma suspeição, né? Porque eu fico pensando, se fosse o contrário, quando um homem perde uma mulher, normalmente, né, se tem assim um sentimento, puxa, coitado, né? Que pena, isso desperta um sentimento, né, de compaixão, assim, alguém ficou só, alguém perdeu a companheira. E o contrário é mais difícil, né? Assim, eu acho que a Justine Trier, ela faz essa provocação. E uma outra coisa que eu queria falar, que eu achei interessante, e eu acho que vocês também mencionaram, é que esse filme ele faz pensar no que a gente não sabe. Tem muitos não ditos aí na história toda, e tem muita coisa que a gente não sabe, e a gente vai sabendo no decorrer, a gente vai sabendo sobre quem é essa família, quais são os conflitos, quais são os dramas, quem é cada um, qual é o lugar de cada um, a gente vai descobrindo, né? E uma das coisas que eu fui saber depois que eu vi o filme, né? E que eu fui. Alguém falou sobre a música que abre o filme. E essa música, eu já sabia que era a versão instrumental de uma coisa que eu não sei se é rap, é um gênero desse, e é uma letra extremamente misógina. Misógina mesmo, chama PIMP, de um grupo que chama 50 Cent. Então, se vocês quiserem depois pesquisar, é muito interessante. Talvez não tenha sido por acaso, né, que essa é a abertura. Quer dizer, como se já desse um mote, né, do que a gente vai ver se desenrolar por aí. Isso me leva a essa questão da linguagem. A Tuti falou essa coisa da linguagem do amor. Eu acho assim, eu me conectei muito com isso, porque esse filme, ele me fez pensar muito nessa questão da linguagem, né? Isso que a gente já sabe, né? Como a linguagem nos constitui, como a linguagem não está só entre as pessoas e o mundo, as pessoas entre si, mas a linguagem nos constitui. E a linguagem também pode nos deixar no desamparo. Eu pensei muito assim nesse desamparo
linguístico. Isso é um conceito que a gente que trabalha com migrações, a gente usa muito, né? Que é exatamente as pessoas no exílio, muitas vezes elas acabam se exilando da própria língua e elas não encontram outra para chamar de suas, né? E isso está muito forte, principalmente na posição. Aí eu me conectei muito com a Sandra, né? Que é uma mulher alemã, que exilada, quer dizer, estava vivendo fora na Inglaterra, né? Com um também migrante, né? De língua francesa, como eles encontram uma linguagem comum, um acordo linguístico que eles fazem ali, né? Mas como isso para ela, muitas vezes é uma violência, sobretudo quando eles retornam para o lugar dele, onde todos falavam francês. Então ela fica completamente alijada e nesse desamparo. Então, acho que essa questão da linguagem, a questão do que é dito, do que não é dito, além né, de tudo que vem junto, com a certeza, e a gente poder suportar a incerteza, o não saber, né? E isso fala muito também para o nosso ofício, né? Para a nossa escuta, como muitas vezes a gente tem que sustentar esse lugar, né? E por último, eu queria falar da cegueira, que é assim, é, abre inúmeras possibilidades, né? Aliás, esse é um filme que abre muitas coisas, muitos caminhos possíveis, né, para a Sim. gente explorar. Mas essa questão da cegueira, eu acho tão interessante, porque, de novo, não acho casual que esse menino seja. Aliás, ele não é cego totalmente, ele é quase cego. Ele tem um pouquinho de visão, né? Então é nesse limiar entre o que ele vê e o que ele não consegue ver totalmente ou com muita precisão, né? Que ele consegue escutar e assim saber de muita coisa que ele não conseguiria, né? Então isso me fez lembrar. é, Bom, tem esse lugar comum, a justiça é cega, né? Mas é cega como? Até que ponto a justiça é cega? Ela é totalmente cega ou ela é um pouquinho cega, né? Ela é caolha? Como é que é? É, É E aí, estrabismo, hã? tem estrabismo ou miopia, né? Não é? Não tem aquela coisa do que em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, assim, como foi importante essa esse rebaixamento de visão, para esse menino poder se conectar né, de forma assim é, brilhante, né? E como vocês mesmos falaram, como ele teve que amadurecer ali, ele amadurece muito ali naquele momento. E que isso me fez lembrar muito de um autor que a gente estudava, não sei se ainda estuda, né? Quem faz terapia de família, abordagem sistêmica, né? A gente vai lá atrás, nos primórdios, e a gente volta lá para aqueles movimentos da ciência, as conferências Mace, não sei o quê. Aí tinha um autor que, no meu tempo de formação, a gente passava por ele, que era o Heinz von Förster, que falava da dupla cegueira. A dupla cegueira é isso. Nós não vemos que não vemos, né? Então, assim, isso eu acho que fez um link com esse filme, né? E com essa coisa da cegueira e da visão. Qual é o regime de visão que está ligado a um regime o regime de visibilidade, né, que está ligado a esse regime de verdade que a gente quer descobrir e enxergar, né? Enfim, então eu fiquei com vontade, assim, se a gente pudesse, eu ficaria conversando com vocês mais, porque eu achei que vocês levantaram questões, assim, muito importantes, né, que também me fizeram refletir. Obrigada. Tá bem, obrigada, Eleonora. Marcos, agora você abriu, levantou de propósito. Agora eu levantei. Marcos, Vale. Obrigada, então vamos Leandro. lá com a palavra. Eu queria trazer para a conversa a questão do suicídio, né? Da dificuldade, seja da justiça, que representa a sociedade, de lidar com a questão do suicídio, né? Principalmente diante da hipótese do assassinato
por uma mulher poderosa, num contexto, como trouxe a Leonora, de misógino, né? Uhum. Que talvez haja uma tentativa inconsciente de culpar essa mulher pela morte e pelo suicídio desse sujeito, né? Acho que essa questão do suicídio, para mim, é forte e acho que eu só queria trazer isso para a conversa, tá bom? Obrigada, Marcos. Miriam, Boa noite a todos. Assim como o Marcos, né, eu queria trazer também um outro ponto aqui. Eu vi que o grupo, de uma maneira geral, né, e vocês como mediadores, fizeram uma análise sob o ponto de vista das questões do casal, do julgamento, abarcando aí vários olhares, com ênfase na questão da mediação, mas eu queria trazer para a conversa a questão do luto, né? Tem a perda do marido, o menino perde o pai, né? E com toda essa força da acusação sobre essa mulher, né? Não há ali um espaço, um tempo para a vivência do luto, né? Então, isso me chamou muita atenção no filme. É um luto que fica adiado, né? Você vê que o julgamento no filme parece que leva um ano, né, até que tudo se uhum. resolva. Então, eu acho assim que isso também é uma questão muito importante, né, nessa família, nesse lugar de que não houve um espaço para se sentir essa perda, né? Já foi uma perda dramática, né, uma perda por suicídio, e era essa questão que eu queria trazer. Eu gostaria muito de ouvi-los, né, se alguém pudesse, a respeito dessa questão do luto nesse filme. Obrigada. Obrigada. Ivânia também está com a mão levantada, não tem? Boa noite, pessoal. Boa Tudo noite. bom? Fala aqui de Santa Catarina. Já participei de algumas atividades, cursos, eventos do NOS. Muito bom rever. Conheço alguns. E vim para também conversar com vocês, porque o filme me tocou muito também. Me identifiquei muito com a Sandra. Eu sou de da cultura alemã. E eu fiquei vendo algumas formas como ela discute com ele, com o marido. Me vi também ali discutindo o meu marido e, né, foi uma grande, assim, uma autorização de ver como a cultura está presente nessa discussão de casal, né? Então, eu acho que eu começo falando por aí. Mas queria trazer a questão do luto, como disse a Miriam, trabalho aqui com luto na Universidade Federal de Santa Catarina, sou professora, tenho um laboratório de luto, fazemos grupos de apoio, trabalhamos também com enlutados por suicídio, mas não é a nossa especialidade, não sou especialista em luto por suicídio, mas tenho especialização em suicídio, aí em São Paulo, em luta aí em São Paulo, inclusive. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, e aí até escrevi ali no chat, com relação, a primeira coisa, assim, ó, quando eu acabei o filme, assim, eu fiquei com uma sensação de, assim, é, uma grande manipulação de todo mundo, inclusive do Vincent, tá? Do advogado. Assim, vocês trouxeram muito o papel dele como mediador, claro, né? A gente busca a- fazer as suas reflexões, ok? Não sou da área de mediação, tenho formação em terapia familiar, mas não tenho formação em mediação. Mas, assim, tem uma cena que me chamou muito a atenção. Lembram, quando ela sai de casa e acho que, eu não me lembro exatamente o momento, mas ela pergunta para o Vincent, por que que você me olha assim? Será que você acredita em mim? Hum. E isto, né, assim, para mim ali foi o divisor de águas do filme também, como outros, claro, porque é um homem que olha para ela. E luto tem a ver com conexão, com afeto, com autorização. Não e assim me chama a atenção porque precisava ele friamente, de certa forma, ele discute a hipótese do suicídio,
mas ele não dá um espaço para que se seja feita a autópsia psicológica, que é hoje um procedimento que é feito para, pelo menos, levantar a hipótese se é um suicídio ou é um homicídio. Não que vai chegar uma verdade, como disse a Leonora, não se chega, você levanta alguns fatores de risco. Eu trabalhei já em emergências de hospitais gerais e muitas vezes a gente vem com pedidos de autópsia psicológica. Mas claro, quem faz hoje autópsia psicológica é o ML, psicólogos de ML. Então, assim, estou dando uma volta imensa. Então, assim, me deu uma sensação muito ruim de perceber que o Vincent, ele fica muito pragmático, muito instrumental na relação com ela e na defesa com ela. E para mim, assim, eu fico pensando até que ponto numa relação, né? Claro, ela tinha uma relação de trabalho com ele, mas quando ela põe em questão a confiança dele, põe em questão, será que o que que você está vendo em mim? Você não acredita em mim, né? E aí vem o olhar do cachorro, né? Alguém que foi para o Oscar, que chorou no filme. E aí, o olhar do cachorro, quando se filma, né? Não sei se vocês pegaram lembram de algumas cenas, o cachorro, que eu não me lembro mais o nome, ele acredita. Scooby. Desculpa, ele acredita. Ele faz conexão. Ele é, para mim, um grande fator de proteção ali para o menino que está lidando com luto por suicídio, ou um luto numa situação crítica, onde se tem uma perda ambígua, porque não se sabe aí se houve, então, um comportamento autodestrutivo, o que que houve ali, né? Então, o cachorro faz essa conexão, é o fator de proteção para o luto do garoto, para o luto dela, né? De certa forma, assim, quando termina o filme, ela abraça o cachorro, não abraça o Vincent, gente. Ela só encosta o rostinho no Vincent. Ela abraça o cachorro. Lembra no final que ela abraça na cena quando ela volta para casa? E eu acho que aí ela faz a conexão, né, assim, a que a gente chama de reparação ou de internalização do vínculos contínuos com o próprio marido, né? Então, é uma cena bonita, assim, de inclusive assim, um perdão, assim, dessa relação de casal, assim, porque no luto por suicídio tem uma questão que é muito forte, assim. Eu conheci essa pessoa tão bem a ponto de eu nem me dar conta por que ela fez isso, por que ela se autodestruiu. Então, esse momento de conexão final, porque o final é de conexão, conexão com a dor que está ali colocada, até inclusive assim, por poucos elementos de suporte que ela foi, né, que ela de fato não recebeu, assim. Eu considero que o Vincent, assim, eu acho que sim, ele foi uma pessoa importante no tribunal, mas me chamou a atenção é que ele compra duas hipóteses: o suicídio, mas sem propor uma autópsia, ou o homicídio. Então, ele é um grande ator no tribunal, ele dramatiza, e assim, e eu achei também em muitos momentos que ele desmerece o marido. Eu não me lembro o nome dele. Como é que é o nome do rapaz? Samuel. Samuel. O Samuel. Samuel. Tem uma cena que ela vira para o Vincent e fala assim: o Samuel não era assim. Então, assim, me deu uma sensação assim que o Vincent cria uma conexão amorosa com ela de alguma forma, mas no tribunal ele estava também agindo como se age nos tribunais, né? Assim, então o manifesto comunista, né? Meu Deus, feminista que o Pedro fala, né? Ele está, para mim, aonde? Ali na plateia, na plateia. Vocês, não sei se vocês lembram, tinha um monte de mulher e elas estavam quietinhas olhando a situação, assim, e elas, né, não mostrou os jurados, a gente não viu quem eram os jurados. Suponho que eles estavam ali na frente, mas não dava para ver se eram mais mulheres. Então, assim, as minhas interrogativas eram, né, até que ponto o Vincent foi um fator de proteção para ela, para o luto, para o julgamento, né? Por que que ele não sugeriu uma investigação, né? Porque a autópsia psicológica é uma avaliação psicológica, né? Por que que ele expôs ela a um terapeuta do marido e não expôs ela, por exemplo,
uma pessoa que pudesse trazer elementos sobre, né, o comportamento suicida, sobre fatores de risco para comportamento suicida do próprio Samuel. E aí a conexão, né, vai se dando, o luto é um enlace para o afeto ali, é um enlace para a retomada desse vínculo, para a retomada dessa relação com o filho, para a retomada do lar que ela constituiu no exílio, ou constituiu no estrangeiro, né, assim, o luto e o cachorro ali, né, o grande afeto ali colocado como um elo, né, que traz alguma torna menos caótica aquela vida em família, assim, né? Então, estou vendo o gato ali atrás da Adriana. Muitas vezes é o que nós temos nos nossos lares para tornar menos caótica a vida, família, casal e todas as questões aí que a gente lida no contexto. Mas obrigado, gente, pela oportunidade de estar aqui com E você. obrigada, Ivânia. Desculpe aí falar Obrigada. tanto. A Cecília quer falar? Quero. Se não tiver mais ninguém querendo falar, se tiver alguém querendo falar, Alguém mais quer falar é, brevemente, por conta do horário? Eu só gostaria de trazer. Eu não vou, eu Posso só trazer. não vou repetir o falado, mas a Tuti falou muito bem alguma coisa. Eu acho que esse filme convida a muitas reflexões, provoca, e a Tuti falou muito bem sobre uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi a postura da Sandra, a resposta dela ao promotor. Não vou repetir, porque a Tuti já falou muito bem sobre isso. Pedro ou Cecília, qual dos dois Pedro, deixa o começa? Pedro falar, depois eu vou. Eu vou só colocar duas questõezinhas com a fala da Ivânia a respeito da mediação. Só isso. Não, eu só queria reforçar esse ponto quando eu trouxe a história de ser um manifesto feminista, porque como ele está permeado para mim durante o filme inteiro, e a gente tem muito vício, não é vício, né? Mas a gente acompanha muito uma linguagem cinematográfica e quando a gente tem expectativas, né, de uma sequência do que vai acontecer, de como as coisas acontecem, de cenas que marcam história de romance, história de beijo e tal. E aí acho que nesse caso ela é desafiadora, ela desafia todas as referências que a gente tem do lugar do homem, do lugar da mulher, e isso é posto em xeque assim durante o filme, só isso. E são várias cenas assim que ela está mexendo com isso. E ela não precisa, né, fazer um discurso feminista, no caso, para ser um manifesto, eu acho. Inclusive, muita gente, eu acho, né, que não tem essa profundidade desse grupo, vai assistir o filme e vai ver um filme super interessante do seu ponto de vista do suspense, né? Só que, na real, ele está provocando expectativas de imagem que são montadas no nosso, né, na nossa memória de imagens, de filmes, de cinema. E é do começo ao fim, porque aquela música é uma música. Normalmente o protagonismo não é a mulher que está dando uma entrevista ali na casa dela sobre algo e está tipo assim, virando o olho e falando, ele está chamando a atenção. E até o final do filme isso segue, né? Mais nesse sentido que eu falei assim de manifesto feminista. Obrigada, Pedro. Cecília? Rapidamente, com relação, olha que interessante, um homem se suicida, um promotor, né? Porque existem promotoras, mas um promotor homem, né? Tenta com que a Sandra vá para a cadeia, né? Processa e ela é defendida por um homem e uma mulher. Então, a primeira coisa que eu quero falar, ela é defendida por um homem e uma mulher e a mulher tem algumas falas importantes no julgamento. Então, a primeira coisa. Mas eu queria falar duas. Primeiro, Ivânia, muito obrigada pela questão do luto, porque é algo que eu estou começando a estudar. E, assim, tive uma aula com você agora, então, assim, nossa, muito obrigada mesmo. Mas eu queria colocar duas coisas bem importantes a respeito da mediação. É justamente pelos fatos que você trouxe que ele é o mediador. Porque o mediador, ele não vai fazer uma conexão com uma parte. Entende? Ele vai ficar imparcial. É isso que a gente chama de imparcialidade, que, enfim, é neutralidade. Isso tem uma série de discussões a respeito disso, né? Doutrinárias. Mas o que é importante é ele manter uma equidistância necessária
e saudável para que a pessoa chegue às conclusões, tome as decisões que ela precisa tomar na vida dela. E o Vincent, nessa cena que também me chamou a atenção, ele existe esse diálogo e ele fala que ele acredita nela. E aquilo não era uma manipulação, ele realmente acredita nela. Mas ele fala num outro momento que não importa, não importa o que de fato aconteceu, importa o que, que o júri vai acreditar que aconteceu. Olha a inversão, né, de valores aí, né? Uhum. Então, o mediador ele proporciona esse espaço seguro de reflexão, é isso que ele faz, sem criar esse vínculo não é criado. E aí, outra coisa que a mediação não faz é analisar a prova. Quando você fala da questão de pedir uma prova, eu concordo com você. Se ele tivesse 100% papel de advogado, aí, ó, tô contigo. Mas até por isso que eu falo que ele é o mediador do filme. Porque ele não vai por esse caminho. Ele vai por o caminho da oralidade, da narrativa, do ampliamento, né, do ampliar de visão para que ele confia de verdade que por toda aquela questão que é colocada, o Samuel se suicidou, entendeu? Então ele vai criando elementos, informações para isso. Agora, concordo, ele às vezes ele dá uma pisada na bola, ele deixa o Samuel num lugar até vexatório, assim, eu concordo com você, né? Mas isso eu acho que é o filme, a linguagem poética e tal. Mas eu diria que 90% do tempo ele é o mediador, sabe? Nas funções que a gente faz que não permite essa criação de vínculo, porque se a gente faz esse vínculo, aí a coisa desanda. A gente sempre está no meio de duas coisas, de duas coisas não, de duas pessoas, né? Olhando para uma situação, um conflito, mas sempre não existe mediação de um só, ao contrário da terapia. Mediação, você sempre está com dois ou mais. E aí, por isso que você tem que estar sempre nessa equidistância, meio que igual dessas pessoas. Mas também existem discussões a esse respeito, tá bom? Nada é fechado, né? É só para deixar um pouco mais elucidado esse ponto, tá bom? Era isso, obrigada. Deixa eu Ok. abaixar minha Alguém mão. mais quer fazer algum comentário brevemente? Desse lado, não estou vendo ninguém com mão Ninguém levantada. quer falar um pouquinho? Eu queria falar uma coisinha. A gente vai conversando e as janelinhas vão se abrindo, né? Vão se abrindo cada hora, como se fosse aquele mosaico, aquele negócio que a gente olha por aqui, conforme onde a gente foca a luz, Caleidoscópio. Além do caleidoscópio. Conforme Caleidoscópio. onde você olha, Vai vão se mudando. fazendo imagens diferentes. E eu já achava um caleidoscópio riquíssimo antes dessa conversa, e agora se ampliou ainda mais para temas que a gente não deu conta mesmo de falar, nem a proposta nem era essa, né? Exaurir todos os temas, mas eu fico ainda nessa questão, né, que a gente, quando a Helena nos trouxe a proposta de analisar esse filme que ela e a Rosilda tinham pensado, né? A Cecília falou: eu quero, porque tem muito da mediação e tal, não sei o que e tal, tal. E aí ficou, falei: ah, é legal e tal. E no fim, eles falaram, a Cecília me convidou: Tuti, vem comigo fazer. Você é terapeuta. E eu fiquei pensando, mas eu nem vi o filme ainda. Ela falou: não, mas vem. E a Helena falou: não, vai ser bom, porque tem um lado da mediadora e um lado da terapeuta. E eu deixo aqui essa reflexão, né? E muitas vezes nessa conversa, né, e na minha conversa anterior com a Cecília, a gente percebe pequenas nuances de diferença no enfoque, no jeito de conduzir uma sessão, no jeito de conduzir, né, o casal que está ali em debate, né, em conflito. E cada vez mais eu vou pensando como o papel da terapeuta de casal é extremamente delicado e sensível, porque
ele vai abrir conversas, e é o que eu tenho na minha, na minha vivência, né, até hoje, é assim, é de ir abrindo conversas e tentando reconstruir, ressignificar os significados de alguns eventos, de algumas questões da vida deles, enfim, daquilo que eles trazem como pedido, né? E eu fico sempre muito tocada quando eu vejo o filme assim desse conflito, porque a gente fica pensando, puxa, mas se ele pudesse ser um pouquinho mais XYZ, mais flexível, ou mais objetivo, ou mais pragmático, ou mais guerreiro, sei lá, né? Podia dar um jeitinho, porque a gente sempre quer dar um jeitinho, né? Não é para dar, mas a gente quer. A gente fica muito frustrada como terapeuta de casal quando tudo bem, a gente sabe que vai para terapia para se conhecer melhor e saber qual é o lugar de cada um naquele espaço e o que está acontecendo, mas a gente tem lá no fundinho, tenho que confessar aqui, vou falar do meu lugar, né? Que a gente tem esse ideal romântico, né? A gente quer é que eles entrem, né, num acordo, enfim, que eles possam ter um consenso. Então, eu acho que, nesse caso, quando eu recebi esse convite, eu fiquei pensando nisso, né? Eles não procuraram por uma terapia. E ela tão pouco assumiu ou percebeu de cara que aquela morte podia ser um suicídio, né? Foi o Vincent que foi mostrando para ela que aquilo podia ser. Daí ela foi, porque ela não queria, ela queria proteger a imagem do marido para o filho, né? Então ela achava que não, ela tinha uma fala. Então ela também me parece, posso assistir o filme mais algumas vezes, mas eu fico com a sensação de que ela também não tinha se acostumado com aquela relação que não estava boa, né? Ela dizia: não, eu consigo trabalhar com esse barulhão, eu consigo dormir com esse barulhão. Lembra quando ela era questionada pela juíza? Ah, eu consigo dormir, eu consigo fazer, eu já estou acostumada, ele é assim, ele trabalha assim mesmo, ele põe o som alto. Então, assim, numa inércia, numa inércia não, mas numa indiferença de algumas coisas, né? Quando a coisa vai ficando anestesiada e você não vai mais ligando para aquilo, né? E a família vai ficando. Então, eu fico pensando muito nisso. É, ali cada um estava com um foco, ela estava com o foco de escrever o livro, pegou o argumento dele, foi embora e fez. E ele que escreveu o livro não escreveu, mas queria escrever e estava lá consertando o sótão da casa, né? Então eu fico pensando quantos encontros e desencontros e como em algum momento eu até peguei também esse livro que eu gosto muito, que é um livro que chama O Mal, o Bem e Mais Além. Chama Os Justos, os Egoístas e os Generosos. É do Flávio Gicovati. Não sei se alguém se lembra dele. E eu acho esse livro muito legal, porque ele vai contando isso, né? De repente vem sempre essa impressão, né? De quem era o egoísta e de quem era o generoso ali, né? E em que momento. Então, é um livro. Eu achei esse meu aqui, que está autografado por ele, mas esse é outro, dá para ser feliz. O que fala bastante dessa questão de que como cada um se constitui nessa relação, que para um ser amoroso, o outro é um pouco egoísta, e para eu ser egoísta, o outro tem que ser amoroso, enfim, dessa complementaridade, e ele fala nesse livro que eu já li, mas não achei aqui em casa, O Mal, o Bem e Mais Além, Egoístas, Generosos e Justos, do Flávio Gicovati. É isso, Ok. gente. Deixa eu fazer um complemento, Tuti, bem rapidinho, assim. É, por exemplo, assim, quando você fala, né, que ela não aceitou que era suicídio, mas tem uma questão que é traumático. Você colocar, oralizar, trazer a narrativa, quanta sensibilidade o Vincent, porque o Vincent também não pegou leve com ela, não, assim, ele queria a narrativa do suicídio dela, e ela não conseguia,
dar esta narrativa. Isso. Então, assim, não é que ela não se deu conta que algo ocorreu ali muito sério com este casal, eu com ela, e com ele, sobretudo, e com o filho, mas colocar em palavras dentro de um acontecimento traumático, né, onde há sangue no quintal, onde há polícia ali, onde há. Isto é assim, por exemplo, o quanto a gente. Por isso que qualquer abordagem que envolva, eu acho, mediação, por exemplo, que vocês estão colocando, tem que ter o cuidado ao luto. Eu acho que a Miriam traz muito bem essa preocupação, assim. Existe ali algo que destrói o sujeito internamente, destrói a condição dele de ser um falante, de ser um significante ali colocando a sua Uhum. subjetividade. Então, é um momento Sim. de destruição de si, luto, nessa circunstância. Então, e aí a gente não está falando nem do casal, o casal nem dá para aparecer ali. Ela não consegue nem olhar para o casal que eram, para esta vida de casal, Isso que eu quis dizer. né? Então, só Foi isso. complementando assim Uhum. que a temática do suicídio, como disse o Marcos, a temática do luto, a mediação, acho que foram temas que foram se Uhum. dando, né? E como que as pessoas. Da Isso dor, né? junto. Você está E a falando da dor, dor. e a dor, e como isso está entrelaçado com o paradigma feminista também, né? De olhar a dor de uma mulher que tem um homem, um marido que morre por suicídio. Então, e tem um filho, e tem um cachorro, e tem uma casa, né? E tem uma história de trabalho, e estão no país estrangeiro. Então, acho que todos os temas que vocês trouxeram foram muito bem, né, colocados, né? Mas só queria levantar que não é esta narrativa que a gente espera, muitas vezes, de uma Uhum. mediação que venha na oralidade, no caso do suicídio, não vai vir. Não vai vir. Por isso que não é, É, por isso que você seria tem razão. um recurso alternativo é criar um outro espaço de cuidado para a pessoa, para ela poder oralizar. Então, não seria produzir só uma prova, a autópsia, mas seria um espaço de cuidado para ela poder oralizar e trazer a narrativa dela em relação ao que ela imagina que aconteceu com o Samuel para que ele tivesse morrido. É. Isso, né? Então, só que nesse ponto, né, queria trazer que não é que ela não entendia o que aconteceu, eu acho que ela não conseguiu oralizar, né? Porque isso ela não dá conta, né? Quem é que dá conta? Não, É, a isso. Anatomia de uma Queda é um filme que dá conversa aí para horas e horas, porque é muito interessante, é muito rico, tem diversos aspectos que a gente poderia ficar falando aqui pelo menos mais 1 hora, 2 horas. Porém, nós temos uma limitação de tempo. Tuti, você ia falar alguma coisa? Não, não, Não? não ia Então, falar nada. Eu vi o Marcos que infelizmente. levantou a mão um pouquinho, não sei se ele quer falar antes da Levantou a gente mão? fechar. Levantou. Levantou. Marcos. Sim, eu queria falar. Eu queria falar para a Ivânia que na mediação a gente acolhe e fortalece muitas vezes as partes para que elas possam ter força suficiente para trazer a sua narrativa do jeito que elas precisam trazer, né? Então, a mediação cuida disso também. Eu queria falar para a Tuti que nós também somos românticos. Também idealiza uma solução bonita, Que feliz, bom. que nem sempre acontece, mas muitas vezes acontecem do ponto de vista da transformação da relação entre as partes, né? Uhum. E eu acho que é importante pensar nisso. Como a gente costuma, pelo menos eu costumo dizer que mediação é terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Sim. Exato, com certeza. Ai, gente, tanta gente já falou e está todo mundo tão cansado, mas agora eu não resisti. E eu fiquei muito tocada assim, fui muito pela fala da Ivânia, né, quando fala dessa possibilidade dessa construção dessa narrativa, né, de um suicídio. Eu fiquei pensando no processo que o Daniel viveu, né, durante esse ano do julgamento,
e quando ele consegue finalmente construir, né, o relato do suicídio do pai, né, do possível suicídio do pai, né, nessa narrativa. E eu fiquei pensando nisso também como um processo de luto, né, como essa possibilidade de viver essa dor que até então estava pairando por ali sem nome, né? Foi muito legal ter ouvido a sua reflexão e me levou para essa conexão. Uhum. Obrigada para Obrigada, vocês, meninas. Tuti, Cecília, muito obrigada. Não adianta agradecer ao Pedro, porque ele já saiu, mas, de qualquer forma, agradecemos a ele também, a todos que estiveram presentes, que participaram, e foi ótima, foi muito boa a conversa. Vocês levantaram aspectos muito importantes, e eu penso que eu vou até assistir novamente, porque eu assisti já faz uns, sei lá, uns 20 dias. Eu assisti, inclusive, primeiro antes de vocês escolherem, da Helena sugerir, porque eu pedi a Helena para ela comentar, mas ela estava num momento que não dava, porque eu sempre, quando tem filmes assim, eu gosto de chamar a Helena, né? E desde que nós fizemos a parceria, ela não comentou nenhum. E aí ela falou que vocês queriam, eu falei, ótimo, que eu confio total na que a Helena falou, está falado, né? Então, mas Nós, foi ótimo, gostei nós muito é que da participação de agradecemos. Nós é que vocês. agradecemos, exato. Nós Foi muito bom. agradecemos Obrigada para vocês terem todos, né? aceito, né? Porque é um filme que desafia bastante, né? Como a Tuti falou, que no começo, por onde eu vou, né? Mas a gente, continuando, a gente percebe que dá para ir, né? E vocês foram 10. Muito obrigada por aceitarem o convite, pela participação de vocês. Agradeço a todos que participaram. E é isso. Espero vocês, esperamos, né? Helena e eu esperamos vocês para o próximo Cine CEAF, sem data, CEAF Nous, sem data ainda, mas a gente vai pôr no Instagram do Nous, no Instagram do CEAF. Nas redes Muito sociais obrigada. também, é que eu esqueço que existe Facebook aí, porque eu nunca entro, mas também nessa rede nós vamos colocar nas redes. Ótimo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Gente, Obrigada. obrigada. Boa Obrigada. noite, muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.